Estamos aproveitando a temática Os Bastidores da Igreja, a Igreja por trás da fachada, para conversarmos um pouco sobre a nossa declaração de missão, visão e valores. Ou seja, a missão, a visão e os valores que caracterizam a Igreja Presbiteriana do Boa Vista, nossa comunidade de fé. Nossa característica não é definida por um edifício, por uma fachada, mas sim por aquilo que nós cremos, aquilo que vivemos e aquilo que nós queremos nos tornar. E repito a pergunta que foi feita na semana anterior: por que ter uma declaração de missão, visão e valores se a Bíblia é nossa única regra de fé e prática? Por que ter uma declaração de missão, visão e valores? Nós acreditamos que a declaração de missão, visão e valores serve como uma exposição fiel e concisa das Escrituras Sagradas que desafia e orienta a nossa igreja local em seu engajamento do reino de Deus. Nossa declaração de missão, visão e valores, guardadas as devidas proporções, funciona como um símbolo de fé, uma declaração sistematizada daquilo que nós cremos. Afinal, como afirmou o teólogo sistemático Alexander Hodge, ele afirma que cada igreja precisa ter uma base confessional estabelecida que lhe caracterize o passado, que lhe estabeleça no presente, que lhe norteie no futuro. Nossa declaração de missão, visão e valores tem esse objetivo. Ela nos caracteriza no passado, nos estabelece no presente, nos norteia no futuro. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa visão, a visão da Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Nossa visão é aquilo que nos norteia no futuro, é onde nós queremos chegar, é o que nós queremos nos tornar enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Então a nossa visão é ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto e plantadora de novas igrejas. Ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto e plantadora de novas igrejas. Como nós chegamos lá? Como nós vamos nos tornar uma comunidade de fé relevante em nosso contexto e plantadora de novas igrejas? Nós chegamos lá honrando a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus, que é a missão que nós conversamos na semana passada. Nós acreditamos que, honrando a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus, nós vamos nos tornar uma comunidade de fé relevante em nosso contexto e plantadora de novas igrejas. Mas é importante notar que essa ideia de visão, ela não é estranha às Escrituras. Quando nós falamos sobre visão, essa ideia não é estranha às Escrituras. O próprio Senhor Jesus, no primeiro capítulo de Atos, ele deu uma visão, um norte para a sua igreja. Qual foi essa visão que Jesus deu para a sua igreja? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, onde eles deveriam chegar? Qual era o horizonte deles? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto é, sendo testemunhas, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Eles tinham um lugar a chegar, eles tinham um norte, eles tinham um horizonte. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi chamado para honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Mas onde? Onde ele tinha que chegar vivendo e partilhando a vida de Jesus? Qual foi a visão que Deus concedeu a ele? Ele deveria viver e partilhar a vida de Jesus aos gentios. É isso que ele declara em Romanos 15, versículo 16. Um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal, de proclamar o Evangelho de Deus, isto é, de viver e partilhar a vida de Jesus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nós vemos ainda lá em Atos 26, versículo 19, que Paulo, diante do rei Agripa, ele declarou que ele não foi desobediente a essa visão celestial que Deus concedeu a ele. Ele utiliza exatamente essa palavra, essa visão. Ele teve uma visão celestial que Deus concedeu a ele, da qual ele não foi infiel.
a visão de alcançar os gentios com a mensagem do Evangelho, com a vida e a obra de Jesus. No livro de Atos nós vemos que os discípulos de Jesus foram movidos por uma visão futura e conduzidos até lá pela ação do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma nós cremos que a visão que Deus deu para a nossa comunidade de fé, para a Igreja Presbiteriana do Boa Vista, é ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto e plantadora de novas igrejas. E para conversarmos sobre a nossa visão, nós vamos dividir a nossa conversa em duas partes. Hoje, especificamente, vamos conversar sobre a primeira parte da nossa declaração. Então, vamos conversar sobre ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto. Ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto. E quando falamos que queremos ser uma comunidade de fé relevante em nosso contexto, estamos afirmando que queremos ser uma igreja significativa, uma igreja que marque, que faz diferença na vida das pessoas. Mas queremos ser relevantes onde? Qual é o contexto em que nós queremos ser significativos? E acreditamos em dois contextos em que nós queremos ser significativos. No contexto da nossa própria comunidade de fé, nós desejamos que os nossos relacionamentos e os nossos encontros sejam significativos para os próprios discípulos de Jesus. Queremos que os nossos relacionamentos sejam significativos, que os nossos encontros sejam significativos e relevantes para os discípulos de Jesus que acessam a nossa comunidade de fé. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos ser relevantes para o nosso entorno, para a nossa cidade, para os de fora. São esses contextos que nós imaginamos que nós queremos ser relevantes, no contexto da própria comunidade de fé e para o nosso entorno, para a nossa cidade, para os de fora, para aqueles que não creem em Cristo Jesus, para aqueles que ainda não se renderam ao Evangelho de Jesus. E para conversarmos sobre a nossa declaração de visão à luz das Escrituras, eu quero convidar você a contemplar um quadro que foi pintado pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. E é muito comum na narrativa de Atos, Lucas nos oferecer pequenos quadros sobre como a igreja primitiva vivia. Como afirmou o teólogo britânico David Williams, a intenção de Lucas no livro de Atos é oferecer pequenos quadros da igreja primitiva com a intenção de servir de modelo para a igreja de seus dias e, consequentemente, para a igreja dos nossos dias. Então, eu quero convidar você a contemplar esse quadro que foi pintado por Lucas, a fim de que esse quadro nos inspire, nos mova a viver a visão que Deus nos concedeu. E o texto diz assim, vamos começar a partir do verso 41. Os que aceitaram a mensagem do Evangelho foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqueles que foram batizados se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, a partir desse quadro pintado por Lucas, como nós podemos ser relevantes no contexto da própria comunidade de fé? Como nós podemos ser relevantes e como nós queremos ser relevantes no contexto da própria comunidade de fé? Nós acreditamos que podemos ser relevantes no contexto da própria comunidade de fé a partir de 3 pilares: devoção, comunhão, koinonia e o serviço e a diaconia. Esses 3 pilares nós também chamamos de espiritualidade, amizade e voluntariado. E mais para frente você vai entender por que nós procuramos usar uma terminologia mais simples para que as pessoas entendam. Mais para frente você vai entender por que nós estamos utilizando essa terminologia.
Mas o primeiro pilar, a devoção, isto é, a espiritualidade, nós vemos que no quadro da igreja primitiva, pintada por Lucas, a igreja se dedicava à devoção, a igreja se dedicava à espiritualidade. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. A igreja primitiva pintada por Lucas se dedicava à devoção, se dedicava à espiritualidade. Então note comigo que eles eram relevantes no contexto da própria comunidade de fé, exercendo uma devoção, mas uma devoção que era voltada para as Escrituras. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam? Eles ensinavam, por exemplo, o Antigo Testamento, mostrando para todo o povo que todo o Antigo Testamento, as leis e os profetas apontavam para Jesus. Mas eles também ensinavam tudo aquilo que Jesus os havia ensinado na caminhada e na jornada ao longo de 3 anos, caminhando com eles enquanto ele ainda estava aqui na terra cumprindo a sua missão. Em resumo, eles ensinavam o Evangelho e pregavam constantemente a encarnação, o sofrimento, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Eles ensinavam o Evangelho. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 3 a 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então era isso que eles ensinavam, era uma devoção voltada às Escrituras, centralizada no Evangelho de Jesus Cristo. E todo esse ensino está disponível para nós que temos acesso às Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ao mesmo tempo, eles também se dedicavam à adoração. O quadro pintado por Lucas nos revela que eles estavam juntos no partir do pão e todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Os estudiosos vão dizer que o partir do pão era uma referência à ceia do Senhor. Eles se reuniam constantemente para se lembrarem do amor de Jesus revelado na cruz. Eles se reuniam constantemente para lembrarem da alegria da ressurreição e da esperança da segunda vinda. Mas também se reuniam no templo para adorar a Deus em comunidade, para juntos louvarem a Deus, reconhecerem os grandiosos atos do Senhor na vida deles. E por fim, eles também oravam juntos. Eles estavam juntos nas orações. A oração era um dos cernes da vida da primeira comunidade cristã. Eles se dedicavam, eram relevantes no próprio contexto da comunidade de fé, se dedicando à devoção. Nós também da Igreja Presbiteriana do Boa Vista queremos ser relevantes no contexto da comunidade de fé, nos dedicando à devoção, nos dedicando à espiritualidade. A ênfase no estudo da palavra no domingo pela manhã, nesse café com Bíblia que nós estamos tendo, e na pregação à noite é um sinal de que queremos ser relevantes no contexto da comunidade de fé, com uma devoção voltada à palavra, com uma devoção voltada ao ensino do Evangelho. Nossa comunidade gira em torno da boa notícia do Evangelho, por isso nós celebramos a ceia do Senhor em comunidade, porque o cerne da nossa celebração é a boa notícia revelada em Jesus Cristo. Nossos cultos e celebrações do domingo à noite são voltados à adoração do grande amor de Deus revelado a nós em Jesus e tornado real na nossa vida por intermédio da ação do Espírito. É isso que nós fazemos nos nossos cultos quando nos reunimos como comunidade de fé, nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, mas também cremos que o cerne da vida cristã se encontra na oração. Não apenas a oração que nós fazemos em casa, sozinhos, reclusos no nosso quarto, na intimidade, mas o cerne da vida cristã se encontra na oração comunitária, na intercessão. A oração que Jesus ensinou é uma oração comunitária. Por isso nos encontrávamos ano passado, até antes da pandemia, toda terça-tarde para orar. E por isso tínhamos uma agenda antes da pandemia voltada para a oração, todo final de mês, às sextas-feiras, numa vigília que nós fazíamos à noite. Pretendemos voltar com essa agenda, porque nós cremos que um dos cernes da nossa vida cristã é a oração comunitária, porque nós queremos ser
uma igreja relevante para o contexto da nossa própria comunidade de fé. E isso passa necessariamente pelo pilar da devoção, da espiritualidade comunitária, uma espiritualidade voltada para as Escrituras, para o Evangelho, para a adoração e para a oração. Mas a igreja primitiva também era relevante no contexto da própria comunidade de fé, na comunhão, na koinonia, naquilo que também estamos chamando de amizade. Todos os que criam mantinham-se reunidos, unidos, e tinham tudo em comum. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que eles tinham em comum, afinal? O que eles tinham em comum era Jesus. O que eles tinham em comum era o Evangelho do Senhor Jesus. Era isso que os mantinham unidos. Então perceba que eles se mantinham unidos para viver e partilhar a vida de Jesus. Mas esse viver e partilhar a vida de Jesus não deve soar como algo meramente espiritual. Como diz a Didaquê, que é um conjunto de ensinamentos e fala dos apóstolos conforme a tradição da igreja, se compartilhamos as coisas imortais, será que não devemos compartilhar igualmente das coisas mortais? Se compartilhamos as coisas imortais, será que não devemos compartilhar também das coisas mortais? John Stott ainda afirma o seguinte: a nossa comunhão, aquilo que nós temos em comum é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E essa comunhão que nós temos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo se expressa na forma como partilhamos a vida uns com os outros. Isso se expressa na forma como nós temos comunhão uns com os outros. Então, koinonia, comunhão tem a ver com compartilhar a vida, compartilhar os sentimentos, compartilhar os bens, compartilhar os atos. Koinonia tem a ver com amizade, tem a ver com intimidade, de compartilhar a vida. Uma intimidade que se expressa no se assentar à mesa juntos, que se expressa na alegria da companhia e de um relacionamento sem fingimento, um relacionamento sincero. Porque Lucas pinta um quadro onde a igreja se reunia com alegria e sinceridade de coração. Os relacionamentos eram sinceros e os relacionamentos eram íntimos. Nós da Igreja Presbiteriana do Boa Vista também queremos ser relevantes no contexto da nossa própria comunidade de fé, nos dedicando à comunhão, nos dedicando à amizade. Os encontros de amigos que acontecem semanalmente, praticamente todos os dias da semana, são um espaço que criamos para podermos viver isso. Um espaço que nós criamos para podermos desenvolver a comunhão, para desenvolvermos a amizade. Um espaço no ambiente familiar, onde partimos o pão juntos, onde partilhamos a vida, onde podemos partilhar os sentimentos do nosso coração, tudo aquilo que expressa o significado de amizade. Por fim, a igreja primitiva também era relevante no contexto da própria comunidade de fé, no serviço, na diaconia, no voluntariado. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades, conforme a sua necessidade. Havia prontidão em partilhar os seus bens uns com os outros conforme a necessidade de cada um. A espiritualidade deles, a vida de devoção e comunhão era inseparável da responsabilidade social que eles tinham uns com os outros. Isso fazia parte do ensino dos apóstolos. Nós vemos esse eco na fala de João em sua primeira carta, por exemplo. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tudo isso, o quadro que Lucas pinta, tudo isso era feito com espírito voluntário. Segundo os estudiosos, ninguém era obrigado a vender
os seus bens, ninguém era obrigado a vender aquilo que tinha. A comunhão que eles tinham com a Trindade, a comunhão e a amizade que tinham um com o outro, os conduziam naturalmente a uma vida de serviço e de generosidade mútua. Eles faziam isso com alegria e com sinceridade de coração, porque a comunhão que eles tinham com a Trindade, comunhão e amizade que tinham um com o outro, os conduziam naturalmente a uma vida de serviço e generosidade mútua. Nós, a Igreja Presbiteriana do Boa Vista, também queremos ser relevantes no contexto da própria comunidade de fé, nos dedicando ao serviço, nos dedicando ao voluntariado. Todos os nossos ministérios que nós temos na nossa comunidade de fé, a música, o ensino das crianças, o artesanato, a recepção, são serviços voluntários de pessoas que generosamente dedicam o seu tempo e talento para servir a comunidade de fé e para servir as pessoas que acessam a essa comunidade de fé. E ao mesmo tempo também procuramos atender cada um conforme as suas necessidades. Quando alguma necessidade chega até nós, a igreja é mobilizada para que a necessidade seja suprida. Porque nós queremos ser relevantes no contexto da própria comunidade de fé, numa vida de serviço, de diaconia, de voluntariado. Nós estamos falando daquilo que nós queremos ser, mas você deve ter percebido que algumas coisas já estão acontecendo na nossa comunidade. Mas nós acreditamos que a devoção, a comunhão e o serviço são pilares que sempre podem e devem ser cada vez mais profundos e mais relevantes. Lucas destaca que a igreja se dedicava, dava atenção constante a esses pilares, estava constantemente se aprofundando nesses pilares. Nós acreditamos que esses pilares podem ser ainda mais profundos e nós queremos viver isso e queremos nos tornar cada vez mais uma comunidade de fé relevante. Uma comunidade de fé relevante no contexto da nossa própria comunidade de fé. Mas nós temos que concordar que a igreja não existe como um fim em si mesma. O quadro que Lucas pinta nos revela ainda mais um aspecto. A igreja tinha a simpatia de todo o povo. A igreja tinha a simpatia de todo o povo, tinha a simpatia dos descrentes, tinha a simpatia dos de fora. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja primitiva não era relevante apenas no contexto da própria comunidade de fé, mas a igreja primitiva também era relevante para o seu entorno, era relevante para a cidade, era relevante para os de fora. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Como nós podemos ser relevantes para o nosso entorno, para a nossa cidade, para os de fora? Entendendo que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, mas também para anunciar às nações essa glória de Deus. Porque nós temos uma vida comunitária voltada para a devoção da palavra, por exemplo, para a glória de Deus, para nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor Jesus e crescermos em maturidade, mas também para anunciar a glória de Deus para aqueles que não creem. E como nós anunciamos a glória de Deus para o nosso contexto? Veja o que o historiador Gilson Gonzalez afirma. O ensino dos apóstolos não é a mera repetição do que os apóstolos ensinavam. É, acima de tudo, o ensino e o estudo que nos permite levar adiante nossa missão atual. A igreja vive em um mundo em constante mudança. Como a missão é a ponte entre a mensagem do que acontece em Jesus Cristo e a realidade em que os destinatários vivem, os missionários ou o estudo apostólico devem levar em consideração o mundo no qual a igreja vive. Por isso não é suficiente repetir o que sempre foi dito da mesma maneira como foi dito antes.
É necessário estudar a palavra e o mundo para o qual deve ser transmitida. Hoje, a perseverança nesse tipo de estudo é o equivalente da igreja primitiva na perseverança do ensino dos apóstolos. Por isso nós estudamos, por isso nós tentamos anunciar a palavra de forma criativa, de forma que o de fora, o não cristão, entenda. Por isso trabalhamos com séries de mensagens com temas atuais, para respondermos às perguntas que estão sendo feitas no nosso contexto. Ao mesmo tempo, ensinamos dessa forma a fim de que você seja equipado a comunicar para as pessoas o Evangelho de uma forma que elas compreendam. Tudo o que fazemos considerando os de fora. Tudo o que nós falamos considerando os que não creem, porque nós queremos honrar a Deus de uma forma que todos entendam. Por este motivo que usamos palavras como espiritualidade, amizade, voluntariado, ao invés de devoção, de coinonia, de comunhão e de serviço. Porque palavras como espiritualidade, amizade, voluntariado são compreensíveis para aqueles que não são cristãos. Porque nós queremos ser relevantes no contexto do nosso entorno, no contexto da nossa cidade, queremos ser relevantes para os de fora, a fim de que a mensagem do Evangelho seja compreendida por eles. Por que nós oramos? Para nos aprofundar em intimidade com Deus e uns com os outros, mas também para interceder pelo nosso entorno, para interceder por aqueles que não creem. Por que nós nos reunimos para adorar? Para a glória de Deus, mas também para anunciar para aqueles que não creem, que nós não apenas falamos sobre Deus, mas que nós conhecemos Deus em nossa intimidade, que nós o amamos. Porque nós temos comunhão uns com os outros. Porque isso é a expressão da nossa comunhão com a Trindade, mas ao mesmo tempo porque Jesus escolheu esse meio para fazer com que seu nome fosse conhecido. Mas fosse conhecido para quem? Para os de fora, para aqueles que não creem. Jesus, em João, na sua oração sacerdotal, ele afirma que eles sejam levados à plena unidade, que eles sejam relevantes para o contexto da própria comunidade de fé, mas para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amastes como igualmente me amaste. A forma que nós vivemos, que nos relacionamos e amamos uns aos outros, deve servir não apenas para benefício da nossa comunidade, mas para testemunho do próprio amor de Deus para o nosso entorno, para a nossa cidade, para os de fora. Porque nós servimos a Deus para a sua glória, mas também para que a nossa luz brilhe no meio dos homens e eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós somos relevantes para o nosso entorno, nós somos relevantes para a nossa cidade, para os de fora, levando-os em consideração em tudo o que nós fazemos, tanto na forma como nós vivemos, tanto na forma como nós falamos e ensinamos. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, por exemplo, de Israel, a nação que foi escolhida por Deus, eles foram escolhidos para viver em comunidade de santidade, foram escolhidos para viver uma vida relevante no próprio contexto da comunidade, mas não apenas para benefício próprio, mas sim para que as nações conhecessem a glória de Deus. Essa é a oração que nós vemos no Salmo 67, por exemplo. Seja Deus gracioso para conosco, para com a nossa comunidade, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Mas com qual objetivo? Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações, a tua salvação. Da mesma forma, Cristo, ao formar a igreja, ao fazer nascer a comunidade de fé, Ele faz isso com o mesmo intuito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas para quê?
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas vai anunciar para quem? Anunciar para o seu entorno, para a cidade, para os de fora. Nós cremos que somos relevantes para os de fora, vivendo uma vida de contraste, marcada por devoção, comunhão e serviço, ao mesmo tempo que os consideramos em tudo o que fazemos enquanto comunidade de fé, buscando responder às perguntas do nosso contexto, utilizando uma linguagem acessível e criativa e através de obras de misericórdia. Vivendo dessa forma, nós cremos que Deus vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos, assim como nós percebemos no quadro pintado por Lucas. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Como afirmou John Stott, eles buscavam as pessoas de fora continuamente. Eles consideravam as pessoas de fora continuamente. Então, os convertidos eram acrescentados continuamente. Nós queremos viver isso enquanto comunidade de fé. Nós queremos ver o nosso entorno, a nossa cidade, os não cristãos, os de fora, se rendendo ao Evangelho do Senhor Jesus. Nosso desejo é que, assim como Paulo, não queremos ser infiéis à visão celestial, a visão que o próprio Deus deu para a nossa comunidade de fé, para a Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Que o Deus que nos deu essa visão nos capacite a vivê-la, e que essa visão se torne cada vez mais real na nossa comunidade de fé. E eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de conversa, Senhor, em que nós podemos pensar um pouco mais a respeito da nossa comunidade de fé, Deus, de discípulos de Jesus que foram chamados pelo Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor deu uma visão para essa igreja, Senhor. A visão de ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto. A visão de ser uma comunidade de fé plantadora de novas igrejas, Senhor. Que o Senhor que nos deu essa visão, que o Senhor nos capacite a vivê-la, Senhor. E que essa visão se torne cada vez mais real e presente na nossa comunidade de fé. Nós queremos honrar ao Senhor, buscando viver aquilo que o Senhor nos deu para viver, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.